Queria trazer a vocês, a igreja, uma reflexão baseada em um salmo muito conhecido. Não é o Salmo 23, não é o 91, mas é um salmo muito conhecido. 21 não é o 21. Quem dá mais? 46 não é o 46. O salmo muito conhecido. 119, tem que ser um seminário de 3 meses, né? Maior salmo, maior capítulo da Bíblia, né? Pessoal, é o Salmo 1. Salmo 1 é um salmo conhecido. Também é um salmo que toca muito a minha vida, irmã Graça. A irmã Graça que ama esse salmo, eu também amo esse salmo. Esse salmo ele traz um resumo completo de como a gente deve fazer, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Mas eu queria trazer uma ênfase especial aqui sobre 2 pontos, e aí a igreja vai entender ao longo da palavra. Queria ler só do capítulo 1 ao capítulo 4. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aí nós paramos por aí. Salmo 1. Nessa viagem, né, que nós fizemos agora, recentemente, a gente deu um pulinho em São Paulo. Uma cidade grande, né, uma cidade enorme. E eu vi 2 coisas lá que me chamaram muita atenção e me trouxeram reflexões. Uma delas estava super estampado na parede, assim, um grande desenho. Santa Rita Lee. Então eles estavam venerando, adorando uma pessoa. Claro, rainha do rock, conforme o faleceu, acho que ano passado, não sei, ano retrasado, não sei. Mas há um tipo de idolatria ali naquele lugar. Só que as pessoas não percebem que não é exatamente a ela que eles estão adorando, mas adorando um tipo de espírito que ela traz, que influenciou a vida dela e que, por meio dela, também levou todas as características desse espírito, como a rebeldia. Esse espírito também traz a apologia às drogas, e assim as pessoas vão entrando como porta de entrada naquelas drogas, né? Tem uma música muito famosa chamada Lança Perfume. Quem é mais jovem não vai saber o que é. A Luziane já está rindo. Na época dos anos 90, 80, nos carnavais, Lança Perfume, né? É um tipo de droga. É um tipo de droga. Não é... Aí os adolescentes, né, os jovens talvez escutem, né? Essa canção e não percebam que é uma apologia às drogas. E que vicia também. Por isso que é droga, né, também. E ela faz mal. E ela serve como porta de entrada para outras drogas até chegar à droga do submundo daqueles que são viciados, que é o crack. E aí a segunda coisa, algo, né, que nos chamou bastante atenção, a gente estava andando no centro de Uber, e aí, bem longe, o motorista apontou ali, olha, ali é a Cracolândia. Vocês conhecem a Cracolândia? Só tinha visto em TV. Ponto turístico. Infelizmente, então, lá no centro tinha uma área reservada para o consumo de drogas. Então, as pessoas iam lá
para consumir livremente as drogas, mas o que mais nos chamou a atenção foi a semelhança, meus irmãos, com aqueles filmes de zumbis. Verdade. Mais modernos, Walking Dead. Os outros filmes e os demais filmes eu acho que todo mundo aqui sabe, já viu algum tipo de filme de zumbi. Então, muitos estavam naquele estado ali, com roupas se desfazendo, com andares, né? Não conseguiam andar normalmente. Outras ainda estavam em um estado normal, mas a gente sabe que ao longo de tempo, consumindo essa droga, o consumidor pensa que está consumindo, mas ele está sendo consumido. Essa é a realidade. Ele está sendo consumido pela droga, ele não está consumindo a droga. Então, é uma cidade que talvez comece pela Rita Lee, apologia a drogas, com a coisa mais tranquila, mais simples, a porta de entrada, mas ao longo do tempo, aquilo começa a se tornar normal e virar uma bola de neve até chegar hoje a Cracolândia. E aí, Avenida Paulista também, aos domingos, alguns dizem que é uma atração. Quando a gente passou, parece a praça, né, praças do centro, onde cada ponto tem uma atração diferente, um artista de rua dizendo algo, falando algo. Não vi o nome de Jesus sendo declarado lá. Embora já tenha tido algumas manifestações, né, o Gabriel Guedes cantando, porque ele vive em frente ao Museu MASP, e está gravado, isso foi gravado no meio da calçada, da rua. É importante esse tipo de manifestação, como a gente vai também aqui na Sexta Viva, na Praça Raquel de Queiroz, e declara o nome de Jesus. Mas o fato é que a gente olha para as pessoas e percebe que elas são conduzidas pelo vento. Ventos de correntes de pensamento, ventos de doutrinas, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e são levadas por qualquer coisa, ou algo que ela crê, a cabeça de outras pessoas, são influenciadas por outras. E me parece que é um caminho, como diz também aquela canção secular, deixa a vida me levar. E a vida vai levando, e o caminho vai levando. E não é assim a nossa vida. A nossa vida é conduzida pelo vento do Espírito. Quem nos conduz é a vida com V maiúsculo, é o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus. Mas por que eu trouxe esse ponto, esses dois pontos que me chamaram a atenção? Porque eles estão bem destacados aqui no versículo 4 do capítulo 1, se você for perceber, e aí nós vamos meditar no Salmo 1 de trás para frente, tá? Então a gente vai do 4, 3, 2, 1. Então o 4 fala justamente sobre isso. Ele fala sobre os ímpios. E a gente, quando pensa em Salmo 1, a gente pensa naquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não caem. Mas logo após o versículo 3 tem um 4. E ele fala justamente do contrário daquela árvore plantada. Ele fala sobre os ímpios. E aqui ele compara os ímpios a uma palha que o vento leva. Na minha tradução é a moinha que o vento espalha. O Salmo 1 ele fala sobre essa árvore que tem 4 características. E eu queria destacar para a igreja essas 4 características. Ela é plantada. Além de estar plantada, diferente da palha que não está plantada e ela é levada pelo vento, a árvore ela é plantada. Segundo, está plantada junto ao ribeiro de água. 2, fruto no tempo certo. E 4, as folhas não caem. Amém? Mas eu gostaria de começar pela palha. Infelizmente, é algo que a gente precisa refletir, é algo que é uma realidade. E em algumas traduções é a palha que o vento leva, outras traduções é a moinha que o vento espalha, mas todas elas têm a mesmo
mesmo sentido. É algo que não está estabelecido, não está enraizado, é a palha. O que é a moinha? O que é essa palha? Quando os agricultores estavam tratando aquilo que eles colheram, sementes, trigo, isso pode acontecer até hoje, por exemplo, com arroz. Então, você precisa tratar aquilo, separar aquela semente daquilo que está envolvendo ela, aquela palha. É sobre essa palha. O trigo também, ela tem uma palha que envolve a semente do trigo. A palha, ela não tem semente. A palha é aquilo que envolve. Ela não tem raiz, não tem vida. Ela não tem fruto. É a isso que o salmista compara os ímpios. Sem raiz, sem vida, sem fruto, sem semente. E levado pelo vento. Levado pelo vento. Levados pelas correntes de pensamento, levados pelos ventos de doutrina, massas de manobra. Você percebe na vida dos ímpios um tipo de decadência moral, porque se ele não tem uma raiz naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor coloca como o que é do bem, porque o Senhor, Ele é o nosso Criador, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dEle, mas ao longo do tempo o homem foi se distanciando de Deus e assim se desfigurando da imagem de Deus. E quando a gente olha ali para aquela Cracolândia, vê homens desfigurados, mulheres desfiguradas e o inimigo batendo palmas. Mas nós precisamos declarar o nome de Jesus, como aquela canção, inclusive tinha um banner aqui que declarava a verdade daquela canção. Nós precisamos declarar esse nome, porque esse nome que cura, esse nome que salva, esse nome que transforma, esse nome que traz a vida. E esse rio que produz, desse grande rio que saem os ribeiros, que são rios menores, é desse rio chamado Jesus Cristo, é que nós nos alimentamos, é esse rio que gera vida, esse rio que gera esperança, esse rio que gera transformação, esse rio que de lá que nós tiramos o nosso alimento. Mas infelizmente os ímpios não estão plantados, e eles também por isso não têm raiz ali, e nem estão perto desse rio, e por isso também são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer corrente de pensamento. E agora, na era da informação, onde a informação está pipocando aí nas redes sociais, na internet, as pessoas já não sabem para onde ir, porque são muitas informações, são muitos conselhos. E o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí quantos de vocês já não abrem, quantos de nós não abrem as redes sociais e alguém vai dizer, faça isso, faça aquilo, 3 dicas para aquilo, 5 dicas para aquilo. E nós como cristãos, precisamos confrontar todos esses conselhos com a palavra. Porque pode ser que você, aquelas 5 dicas, aquelas 3 dicas, ou aquele faça isso ou não faça aquilo, seja um conselho do ímpio. Será? A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estar perto da palavra, estar plantado perto do ribeiro, para que a gente possa se alimentar dessa palavra, e não do conselho dos ímpios. E quantos de nós caímos nessa rede, caímos nessa arapuca, mas muitas vezes, né, não é virtual, principalmente antes da internet ou até agora. Você vai conversar com um amigo que não é um irmão, que não é um irmão da igreja, que não é alguém inspirado pelo Senhor, e ele te dá um conselho. E esse conselho você segue, e aí acaba indo
na direção contrária da vontade de Deus. Geralmente esses conselhos vêm disfarçados de coisa boa, palavras boas. Eles nunca vão dizer o pecado ou definir o pecado como ele é. Eles vão transformar em palavras que vão soar doces aos seus ouvidos. Ah, mas isso não é isso, é só isso, é só uma coisinha aqui. E aí eles começam a mudar a mente de cada um, mudar o coração de cada um por um jogo, usando um jogo de palavras. Mas, no final das contas, é o conselho dos ímpios. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar atentos sobre isso. Mas como eu prometi à igreja, a gente vai estudar de trás para frente. Então, sobre o 4, ele fala sobre essa palha que é levada pelo vento, e não só correntes de pensamento, mas ventos de doutrina. Mas sobre correntes de pensamentos mundanos, em geral, você pode encontrar isso em vários lugares. Por exemplo, você abre um livro, e você vai ver no livro de ciências, de física, o ponto de vista da ciência sobre tudo, sobre o mundo. E nós precisamos entender que nem toda corrente que está ali no livro, ela é bíblica. Nós precisamos entender que tem coisas que estão nos livros que não são bíblicas, principalmente em livros que foram inspirados em autores que são totalmente contrários à palavra de Deus. São correntes de pensamento que vão se tornando doutrina, e as pessoas se deixando levar. Mas dentro da igreja também nós temos um perigo de sermos levados pelo vento se não tivermos raízes. E aí, isso está bem ilustrado em Efésios 4. Se você abrir em Efésios 4, você vai encontrar, por exemplo, e aí eu vou abrir rapidamente, Efésios 4:14. Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, na igreja tem entrado doutrinas, por exemplo, de homens, como doutrina coach, por exemplo, que o líder, ele tem que ser maior do que o liderado, ele tem que se destacar, aquela coisa do foguete não dá ré, que também já foi derrubada, né, pela ciência, mas o fato é que Jesus, ele nos ensina diferente, por exemplo, na liderança. Ele diz que quem quiser ser maior, que seja o menor. Ele fala sobre ser servo. Quando ele ensina sobre liderança, ele coloca uma toalha nos ombros, uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos. E ali ele estabelece uma ordem, ele estabelece um tipo de autoridade que o mundo não conhece. Uma autoridade que vem pelo serviço, uma autoridade que vem pelo amor, uma autoridade que vem por quem quer, de fato, ajudar alguém. Você entra em um ambiente de empresa, onde tem pessoas querendo engolir outras, passar por cima das outras, porque elas não entendem esse tipo de autoridade que vem da Bíblia. Mas quando você vem para um ambiente de fé, um ambiente saudável de fé, você vai perceber que os líderes são aqueles que mais servem, são principalmente exemplo de serviço. Mas essas doutrinas, elas vêm chegando, e a gente precisa ter muita sabedoria, precisa estar muito inclinado à palavra, estar muito perto desse rio, como essa árvore que está descrita no Salmo 1,
essa árvore que foi plantada junto ao ribeiro de água. Algumas igrejas têm se lançado a alguns tipos de doutrina onde as pessoas são estrelas e começa a ter um estrelismo naqueles que cantam, aqueles que pregam. E o Espírito Santo, como o pastor Walter disse uma vez, ele fica entediado com o culto, porque é um culto dirigido por homens que pensam que são maiores, que são estrelas. E aí é um culto também ministrado e com aqueles recursos feitos pelo homem, com guitarras, com som, com fumaça, com luzes, e sem o Espírito Santo. O fato é que não podemos ser deixados nos levar pelos ventos. E esses ventos podem chegar na igreja. Esses ventos que nós falamos são ventos de doutrina, ventos que são correntes de pensamento. Correntes não são correntes somente de água, os ventos são correntes de ar. São correntes de ar. E a informação, ela tem fluído como correntes. E elas têm chegado nas igrejas. Nós precisamos estar preparados para não cairmos nessas correntes, sermos levados por essas correntes. A palavra de Deus, ela fala sobre um tipo de vento, e esse vento é que deve nos levar, é o vento do Espírito. Jesus ensinou a Nicodemos, olha, você precisa ser conduzido pelo Espírito. Você conhece a lei, mas parece que você não conhece o Espírito. O Espírito, ele sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. Mas é esse Espírito que nós obedecemos. A esse tipo de vento que nós obedecemos. Diferente dos ímpios, que são levados pelos ventos, as correntes de pensamento, os ventos de doutrina, nós somos conduzidos pelo vento do Espírito. Mas como ser conduzido pelo vento do Espírito? Nós veremos um pouco mais à frente. Mas nós precisamos entender que há um perigo aí. Será que algumas coisas nas igrejas por aí estão certas? Será que alguma coisa aqui pode estar errada também? A gente precisa sempre confrontar com a palavra. A gente precisa entender aquelas coisas também que você vê e aí acaba seguindo uns e outros, e aí eles vêm com doutrinas, vêm com pensamentos. Será? Uma das nossas, que o Senhor colocou como arma de defesa, ela está descrita em Romanos 12, 2. Aí, se você tiver em Romanos aí, você folheia até o capítulo 12, versículo 2. E o Senhor, Ele nos diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu pergunto a você, você quer ser conformado ou transformado? Você é um conformado ou você é um transformado? Esse versículo ele fala de dois grupos. Um grupo é o conformado com o mundo, aquele que vê o mundo, se conforma com aquilo que está no mundo. E tem um segundo grupo, que é aqueles transformados pela renovação do entendimento. Esse é o grupo da igreja saudável, aquele que é transformado. Nós devemos ser transformados. E como vem essa transformação? Pela renovação do vosso entendimento. Quando vem correntes de pensamento que são mundanas, quando vem os ventos de doutrina que não são da parte de Deus, eles precisam ser confrontados com a palavra que vem de Deus. E essa palavra que vem de Deus é ela que nos transforma, é ela que nos renova. E é por essa renovação de entendimento que nós somos transformados
dia a dia. Um dia uma pessoa chegou aqui, quis entrar no grupo de louvor, e faz muito tempo isso. E aí a gente, tá bom, mas aqui tem uma ordem. E aí você pode começar servindo a igreja de outras maneiras. Vem aqui um pouquinho, antes de conhecer o louvor, conhecer a própria igreja, aí você serve de outras maneiras. Você pode vir nos ajudar aqui a arrumar o templo. A pessoa, não, eu quero cantar, eu não quero arrumar nada, não. Não quero ficar varrendo, nada, não, vim aqui para cantar. Então, essa é a mentalidade que vem do mundo. Uma mentalidade de estrelismo, uma mentalidade daquele que está conformado já com as coisas do mundo. Mas, ao longo do tempo, na igreja, sendo doutrinado, sendo revelado, talvez seja transformado pela renovação do entendimento. Quando ela entender que estar à frente é servir. Como nós vimos aqui, avodar é adoração, mas é serviço. Como Jesus também fala, quem quer ser maior, que sirva, seja o menor. Esse é um exemplo de palavra do Senhor que vai transformando a nossa mente, vai nos transformando por meio da renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque a gente vem de locais, vem de berço, vem de cultura, coisas da nossa cidade, da nossa família, que não são exatamente a palavra de Deus. E aí tem família que se exalta porque são pessoas que não levam desaforo para casa. Não, meu sobrenome é tal e nós não levamos desaforo para casa. Já viu gente assim? Porque a minha família é assim. Aí Jesus, no Sermão do Monte, diz, e se alguém bater na tua face, dê a outra face. Aí vai ter uma hora que você vai, uma hora, tá? Tem que ter discernimento. E você vai levar, sim, desaforo para casa. Ou você vai confrontar o teu inimigo de outra maneira. Como Jesus falou. Se alguém te pedir uma capa, entregue mais do que isso. Mas é tão estranho isso que Jesus está pedindo. Você oferecer outra face, alguém que vai te pedir para andar 1 milha de 2, alguém que, sabe, às vezes é difícil compreender isso, mas no Espírito, quando você começar a andar no Espírito, e quando você começar a assimilar essa palavra, você será transformado pela renovação do teu entendimento. E em alguns momentos você vai perceber que é a hora de dar outra face. É a hora de andar 2ª milha. Porque o Senhor vai renovando e transformando você. Mas como é que isso acontece? Romanos 12 já nos dá uma prévia sobre isso, mas o segredo todo está no versículo 3. Ele fala sobre uma árvore plantada, e essa árvore plantada, ela está junto a ribeiro de águas, e essa a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não caem. 4 características. E eu queria começar pela primeira característica da árvore, e aquela árvore, ela é plantada. Isso é importante que você entenda. A igreja precisa entender a verdade que está aqui, nesse ponto. Árvore plantada, enraizada, fixada. Diferente do versículo 4, que fala daquela palha que é levada por vento. Nós somos plantados. Um dia, vendo o noticiário, veio uma grande enchente em uma certa cidade e uma árvore super grande caiu. Mas para uma árvore grande como essa cair, precisa de muito vento ou muita água. Vento qualquer, ou uma corrente de água qualquer, não derruba uma árvore.
para derrubar uma mangueira como essa, é muito vento. Vento de uma velocidade acima de 100 km por hora. Mas para levar uma palhinha, qualquer vento leva. Nós precisamos entender que nós somos plantados, enraizados. E essa raiz, essa planta, aí eu vou pedir para Manu trazer uma figura. É interessante, quando a planta ela vai crescendo, ela não cresce só para cima, ela cresce para baixo. E, geralmente tem um espelho dela aqui, pensando só nos galhos, aqui embaixo. E isso traz uma fixação, é uma árvore plantada de fato. Não sei se o pastor lembra, mas tinha uma árvore bem aqui, uma planta, e a gente foi tentar puxar e foi difícil. Eu acho que o pastor trouxe o carro, amarrou umas cordas, e ainda saiu derrapando, né, pastor? Não sei se dali ainda foi feito outro tipo de coisa, mas ela estava plantada nesse lugarzinho aí, ao lado do motor, ao lado do muro, e ela tinha uma raiz muito forte. Não é qualquer vento que vai levar essa árvore. Não é qualquer vento que vai conduzir você. Estar plantado é proteção. Nós precisamos estar plantados. E o que é também estar plantado? É a gente buscar estar plantado de fato, mas não somente plantado, mas junto ao ribeiro de água. E aí vem a segunda característica, plantado junto a ribeiros. E aí, se você for perceber, não é junto a rio, é junto a ribeiro. E rio é diferente de ribeiros. Nós temos aqui, aí obrigado Manu, aí estamos no segundo ponto, que fala dos ribeiros. Um rio é aquele volume de água maior. E os ribeiros têm volumes menores de águas. Eles são ramos dos rios. Aí tem córregos, tem riachos, mas a palavra fala sobre ribeiros. Mas entenda o ribeiro como algo que flui coisas de Deus. O ribeiro tem algo de Deus para você. O rio principal é Jesus. E os ribeiros, eles vêm trazendo algo da parte de Deus. A árvore é plantada junto a ribeiros. Você está agora em um ribeiro. Igreja é um ribeiro que vem do Senhor. Na igreja, você encontra algo da parte de Deus. Quando você vai a um pequeno grupo, algumas igrejas chamam de grupos de crescimento, em Atos você vai ver igrejas nos lares. Ali é ribeiro. Pessoas que vão procurando algo da parte de Deus. Quando você vai também na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, você está ali perto de um ribeiro. Ribeiro da palavra, ribeiro da oração. É esse tipo de ribeiro que nós precisamos estar plantados, enraizados perto deles. Algumas famílias também fazem estudos bíblicos familiares. É ribeiro. Sabe, é algo que vem da parte de Deus. A gente precisa estar plantado, mas não longe, já perto. Então nós precisamos desses ribeiros na nossa vida. Igreja, pequenos grupos, precisamos de tempo a sós com Deus. As famílias que são cristãs precisam adorar a Deus juntas, fazer estudos, fazer orações. Essa igreja também veio de oração. Oração que começou aqui na casa. E o ribeiro que estava aqui, ele foi atraindo mais árvores, que são as pessoas. E aí as árvores vão sendo plantadas junto a esse ribeiro. O fato é que a palavra diz que toda árvore plantada junto a ribeiros, ela tem mais duas características. Fruto no tempo certo e folhas que não caem, que não murcham. E aí, se você for perceber, as árvores que não estão perto das águas, dos ribeiros das águas, elas tendem a secar. E as árvores geralmente precisam de água, precisam de sol. E uma coisa que eu aprendi,
que a gente aprende na ciência é que a gente confunde, né? A árvore ela não se alimenta necessariamente da água. A água é um insumo, os nutrientes que vêm do solo são insumos, e o sol, a luz do sol também é o terceiro insumo. E aí a árvore produz seu próprio alimento. Sabe aonde? Nas folhas. A árvore produz alimento nas folhas. Então, a raiz capta água, capta nutrientes do solo e leva para as folhas. Ao mesmo tempo, a folha capta a luz do sol e lá ela prepara, é o que nós chamamos de fotossíntese. Ela prepara o alimento e assim esse alimento ele é distribuído em toda a árvore. O que eu aprendo com isso? A árvore junto ao ribeiro de águas, as folhas não caem. E se você for perceber, a maioria das árvores que não tem folha, cujas folhas já caíram, também elas não dão frutos. E também, se você for pesquisar, a maioria das árvores dão frutos quando tem folhas. Então, existem estações no ano, né, na maioria dos lugares, né, aqui não, aqui são 2 estações, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Mas em lugares onde existem as 4 estações, geralmente no outono as folhas caem. As folhas caem. Mas antes das folhas caírem, quando a árvore tem todas as folhas, ela produz os seus frutos. Ela produz os seus frutos, por quê? Porque os frutos precisam dos nutrientes. E os nutrientes são... o alimento da árvore é fabricado nas folhas. Produzir fruto consome muita energia. E a árvore precisa de folha para consumir, para ter essa energia. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela dá fruto no tempo certo. Porque ela tem folha. Porque ela tem sumo, porque ela tem a água, porque ela tem nutrientes, porque ela tem raiz. E nós precisamos ser esse tipo de árvore. Agora, levando para o lado espiritual, nós precisamos estar perto dos ribeiros de água. É lá que nós vamos encontrar o que o Senhor nos dá, o que o Senhor nos tem. Sabe, essa adoração, essa palavra, aquilo que você encontra nos cultos, aquilo que você encontra nos PGs, aquilo que você encontra no seu tempo a sós com Deus, é isso que vai te trazer o teu alimento. E não só isso, a folha, tem algum time que ganhou aí, não foi? As folhas, elas trabalham esse alimento e elas produzem, elas são insumos, né? E alguns livros dizem que as folhas, né, de uma forma coloquial, são as cozinheiras. Elas trabalham, pegam os insumos e preparam o alimento. Salmo 1 fala sobre o homem que tem um prazer na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. E o que é meditar, se não buscar essa água, buscar esse insumo e trazer e preparar esse alimento? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser ruminada, ela precisa ser meditada. Você não pode só ler a palavra rapidamente e guardar no seu coração, você precisa meditar nela. É necessário que você leia a palavra, principalmente em oração, leia essa palavra, que você possa meditar nela, e assim o Senhor e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, que é o nosso guia, ele nos dá essa tradução, e aí você começa a aplicar no teu dia a dia. Aí você começa a usar esse alimento, você produz esse alimento e você já usa como energia para a tua vida espiritual. O Senhor trabalha dessa forma, mas é necessário que você esteja plantado junto ao ribeiro de água, senão não tem água, senão tem o insumo que vai te preparar, o insumo que vai ser importante para as tuas folhas. Então, o versículo 3 fala sobre esse homem que tem um prazer na lei do Senhor. O prazer na lei do Senhor. É nessa lei
porque ele medita de dia e de noite e de dia e de noite. Então, como é que é o meu dia a dia? Como é que deve ser o seu dia a dia? Você deve parar e sentar e ficar só lendo a palavra? Não. Você pode ler uma porção da palavra e guardar e meditar. E meditar, e você, durante o seu trabalho, durante o seu dia a dia, você meditar. Você pode ter o seu tempo a sós com Deus, onde você tem uma meditação de qualidade, mas também você pode ter o seu dia a dia, pode sair, mas continuar meditando, e o Espírito Santo vai te ensinando, e tem uma hora que é justamente a hora da aplicação. A palavra que você leu ontem, muitas vezes você pode aplicar hoje. A palavra que você leu ontem, você pode compartilhar com seu irmão hoje. Palavra que vem como ribeiro. Palavra que vem para aqueles que estão plantados juntos a ribeiro. Palavras que são preparadas em meditação, como as folhas preparam os alimentos. Nós precisamos estar junto a esses ribeiros. Mas o que é que acontece? A gente não fica junto dos ribeiros. Muitos não vêm para os ribeiros. Muitos buscam outras coisas, buscam outras fontes. E aí, voltando, no Salmo, estamos no 4, no 3, 2, aí nós vemos para o Salmo, do capítulo 1, o versículo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 coisas que nós não devemos fazer, mas que muitos fazem. Porque quando você abre a sua rede social, está lá o cara, a mulher, o influenciador, dizendo: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso. E muitas vezes é um conselho de ímpio. Quando você abre o rádio e vê uma canção, muitas vezes vem um conselho do ímpio, musicalizado, em uma bandeja, que é a música, e a música, sim, foi dom de Deus, oferta de Deus, algo que o Senhor criou, mas o que o homem utiliza, pode utilizar para o mal. Uma letra altamente ruim, uma letra altamente nociva, em uma bandeja, em uma música, em uma melodia muito bonita. Muitas vezes os conselhos dos ímpios estão disfarçados de música, estão disfarçados de vídeos bem produzidos, e nós devemos ter cuidado. E como é que a gente se protege disso? A gente precisa estar perto da árvore. Aliás, ser árvore perto do rio. Esse rio que nos dá o real alimento. Por isso que ele diz: bem-aventurado o homem que não anda. Então a gente precisa, talvez, seguir aqueles, por exemplo, nas redes sociais, aqueles que te entregam uma palavra, de fato, de verdade. E deixar de seguir aqueles que não te entregam. Muitas vezes pensar que, será que isso não é um conselho de ímpio? E além disso, se detém no caminho dos pecadores, é você sentar, aliás, é o terceiro que diz: assenta na roda dos escarnecedores. O caminho dos pecadores é você andar como eles andam, é fazer o que eles fazem. E o terceiro nível é você sentar na roda deles, e aí você já começa a fazer o que eles fazem, comungar com eles. E isso pode acontecer no mundo físico e no mundo virtual. É você incluído em grupos de WhatsApp, é você seguindo o influenciador, é você trabalhando com um grupo de pessoas e está ali naquele grupo de escarnecedores. Você no colégio está inserido em um grupo de escarnecedores, pessoas que falam justamente o contrário da palavra de Deus, mas você, para buscar uma popularidade, vai estar em um grupo no colégio, ou um grupo no trabalho. Às vezes, para conseguir um emprego, você vai e acaba se assentando na roda dos escarnecedores. Salmo 1, como diz a irmã Graça, é um salmo que ela ama, é um salmo que nós devemos amar, porque é um salmo que te diz o que fazer e o que diz o que não fazer, de forma simples, resumida. E nós precisamos entender que o versículo 3 do Salmo 1, ele é a solução.
E o versículo 1 do Salmo 1, ele mostra um problema e também uma solução. Então, para que eu não ande segundo os conselhos dos ímpios, nem me detenha no caminho dos pecadores, nem assente na roda dos escarnecedores, eu preciso fazer outra coisa. E eu preciso substituir o que eu fazia quando eu estava no mundo. Então, o que é que eu preciso fazer? Está no 2. Ter o prazer na lei do Senhor, buscar a lei do Senhor, meditar de dia e de noite. E aí vem a figura da árvore. A lei do Senhor, ela é distribuída aí como em ribeiros. As coisas de Deus vêm como ribeiros e nós precisamos estar plantados nele. Sabe, amanhecer o dia, buscar a palavra de Deus, buscar a Deus em oração, agradecer a Deus por esse dia, pedir sabedoria a Deus sobre esse dia. Sabe, buscar a palavra de Deus, tentar aplicar no dia a dia, fazer como aquela folha faz, ela busca a água, busca o nutriente, pega a luz do sol, faz o alimento e entrega para a árvore. Nós precisamos meditar a palavra, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos pegar a palavra que está aqui. Você percebe que a Bíblia não manda escovar os dentes, a Bíblia ela não diz qual carro que você deve comprar. A Bíblia trabalha com princípios. E para ser traduzido no teu dia a dia, influenciar as tuas decisões, você precisa meditar na palavra, você precisa ser dirigido pelo Espírito, você precisa estar plantado junto ao ribeiro de águas. Nós precisamos aprender a nos fixar junto ao ribeiro de águas. E eu peço ao Senhor que Ele nos dê essa sabedoria. Eu peço ao Senhor que Ele esteja nos dando essa sabedoria e nos dando esse discernimento. E para finalizar, eu queria que a igreja abrisse em Romanos 11, 39 e 36. E o grupo de louvor já pode ir se achegando aqui. Romanos 11, 39 a 36. Perdão, 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36, diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Esse trecho da palavra, ele fala sobre caminhos, ele fala sobre conhecimento e fala sobre conselhos. O Senhor é aquele dono de toda a sabedoria, aquele que tem todo o conhecimento. A palavra diz que quem é que compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Salmo 1 fala sobre conselhos, fala sobre caminhos. Não devemos andar no caminho do pecador, não devemos ouvir conselhos dos ímpios. E esse trecho da palavra, do livro de Romanos, ele fala sobre quem é o dono de todo conhecimento, de toda sabedoria. Ele diz assim, lendo novamente: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Juliane, ela falou, e nós já encerramos a palavra, e o grupo de louvor pode se achegar. Ela falou sobre um pequeno exemplo muito simples, sobre pessoas que foram fila. O interessante é que o evento era um evento cristão, e é uma fila enorme, e teoricamente aqueles que iam entrando primeiro iam buscando um lugar mais adequado. Então, aqueles homens e mulheres que furaram a fila, eles furaram a fila de centenas de pessoas. É porque ela não falou, centenas de pessoas. E quando a gente
questionou essas pessoas que estavam buscando e furando a fila. Aí um deles voltou assim: vocês querem ficar na nossa frente? Aí eu digo: não. Aí eu percebi que ele estava querendo nos comprar. Porque se a gente ficasse na frente deles, tudo certo. Aí eu digo: vem cá, como é o nome daquele cara? Chama ali para assim, por que eu iria ficar na tua frente? Não, porque aí não tem problema. Não, você tem que falar com todas as centenas de pessoas que vocês ficaram à frente. Se elas também aceitarem. Ele: tá bom. E saiu, e aí continuaram com raiva. No outro dia a gente ficou em outra fila, enorme também, e aí nós comentamos, vimos elas, duas pessoas comentando, e com a nossa mesma visão. E nós percebemos que não estávamos sozinhos ali, pessoas com a mesma visão. Mas eu percebi também que são jovens que estão em uma caminhada, e talvez ainda não foram transformados, tiveram a sua mente transformadas pela palavra. E eu disse: não, gente, vamos com calma aí, que pode ser jovens recém-convertidos, que vêm com aquela mentalidade do mundo. Ou não, pessoas que são velhos, convertidos, mas não estão junto a ribeiros de águas. Vão para um culto aqui e ali, e não percebem a grandeza da palavra de Deus, a grandeza do que está escrito aqui, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Talvez, junto a ribeiros de águas, um dia eles percebam e sejam transformados pela palavra. Isso é um exemplo simples, mas existem outros inúmeros exemplos de situações que a gente passa no dia a dia, onde o Senhor nos leva e nos confronta, onde nós somos desafiados também a aplicar a palavra do Senhor em detrimento do nosso jeito de ser, do nosso sobrenome, da nossa família, do nosso sangue, do nosso temperamento. Nós precisamos estar alinhados ao Senhor. Nós precisamos adorar a Ele, amar a Ele, buscar a Ele, sermos como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. À medida que a gente vai recebendo essa água e processando e meditando, fazendo como essa folha faz, criando alimento, a gente começa a ser parecido com Deus, começa a entender quem é Deus. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, é restaurar a imagem dele em nós. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Convido a igreja a orar a ti, Senhor Deus, em reverência, Senhor Deus. Pai Celestial, eu te peço pela tua igreja, te peço, Senhor Deus, Pai, nós enquanto igreja, Pai, que nós sejamos como essa árvore, sejamos plantados, Pai, plantados, enraizados, que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, correntes de pensamento, Senhor Deus, que nós possamos discernir, Pai, dentro da tua palavra, o que te agrada, o que te desagrada, o que é, Senhor Deus, uma filosofia de homens, e o que é a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, o que é conhecimento que desce do céu, e o que é o conhecimento e sabedoria da terra. Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, o privilégio de conhecer mais, nos dá, Senhor Deus, a honra, Pai, de estar mais perto de Ti. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, estar, Pai, buscando e criando um lugar, Senhor Deus, sermos, Pai, intencionais, Pai, em buscar, Pai, a Tua palavra, nos organizar, Senhor Deus, para orar mais a Ti, para meditar mais na Tua palavra, para estar junto ao ribeiro das águas, Pai, que as nossas raízes se estendam, que nós não sejamos árvores com poucas raízes ou raízes curtas, de modo que os ventos possam nos levar. Senhor Deus, nos faz, Pai, como uma igreja forte, uma igreja, Pai Celestial, que entende quem Tu és, conhece, Pai, a Tua altura, a Tua largura, o Teu comprimento, Pai, como diz a palavra de Deus, que nós precisamos, Pai, conhecer mais a Jesus. E a oração de Paulo às igrejas é que elas tenham pleno conhecimento de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós precisamos entender, Pai, aquele que nós seguimos. Pai Celestial, vem, Pai, trazer, Pai, essas bênçãos, Pai, que nós te pedimos.
Pai, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua presença. Nós oramos a Ti e buscamos a Ti, tudo isso em nome de Jesus.